Sexta-feira, 28 de novembro, Dia do Soldado Desconhecido, que é uma homenagem ali aos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. E você confere no seu Jornal da Rede, impasse entre Rússia e Ucrânia. Defesa de General Heleno defende prisão domiciliar. Segunda edição da Expo Casa do Pão Business 2025 em Guarulhos. Tem Dr. Bactéria com muitas dicas para você. E o Lucas com Tá na Tela. Está no ar o seu jornal. Putin diz que só haverá paz se a Ucrânia ceder em territórios. Olha só, o presidente russo afirmou que a guerra só acaba se Kiev retirar as tropas da Crimeia e do Donbas, regiões reivindicadas por Moscou. Kiev rejeita entregar qualquer parte do Donbas e diz que não vai recompensar a agressão russa. Putin, por outro lado, voltou a acusar a Ucrânia de lutar até o último ucraniano e reforçou que a Rússia vai tomar as áreas pela força das armas, se necessário. Analistas dizem que os avanços russos no leste são lentos e com alto custo humano. Nesse ritmo, levariam 2 anos para tomar todo o restante de Donetsk. Putin confirmou que um novo rascunho de plano de paz foi enviado à Rússia e disse que a proposta pode ser base para negociações, mas ainda precisa de ajustes. Uma delegação americana deve ir a Moscou na próxima semana. E olha, um outro grupo dos Estados Unidos vai a Kiev ainda essa semana. Trump diz que restam poucos pontos de discordância entre Rússia e Ucrânia. Que novela, hein, gente? Putin também voltou a dizer que não reconhece a liderança de Zelensky. A Ucrânia está sob lei marcial desde 2022 e teve eleições suspensas. A União Europeia segue cética sobre um acordo e acusa Moscou de querer dividir a Europa em esferas de influência. A gente segue acompanhando que tem muito capítulo ainda para a gente falar aqui. Vamos mudar de assunto. Olha, uma médica foi condenada a 30 anos na Venezuela por áudio contra Maduro. Mardi Orozco, de 65 anos, foi presa por enviar um áudio de WhatsApp pedindo voto contra Maduro e criticando a crise econômica. Olha que liberdade de expressão, hein? Ela foi acusada de traição, conspiração e incitação ao ódio. A juíza disse que a mensagem ameaçava a paz e citou risco de invasão dos Estados Unidos. O áudio foi entregue ao governo por apoiadores do regime. Mesmo após ter sofrido infarto na prisão, ela teve a liberdade negada. A lei usada para condenação é criticada por ser vaga e por silenciar oposições. Outros venezuelanos já foram presos por mensagens em redes sociais. Organizações de direitos humanos dizem que o caso mostra perseguição política, porque você pode não concordar com algo e mandar um áudio sobre aquilo. Você não está fazendo uma incitação à violência, se você não está, você só está mandando aquele áudio para expressar alguma opinião, deveria ser livre, né? Vamos vir para o Brasil? Olha, a PGR defende a prisão domiciliar para o general Heleno. Paulo Gonet avalia que a medida é adequada devido à idade de 78 anos e o quadro de Alzheimer relatado pelo militar. Heleno foi preso nesta semana após ser condenado a 21 anos por integrar o núcleo crucial da trama golpista liderada por Bolsonaro. A defesa pediu prisão domiciliar e o parecer da PGR diz que o Estado precisa garantir cuidados obrigatórios ao réu. A decisão agora está com o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Heleno foi preso após o trânsito em julgado e levado ao Comando Militar do Planalto. Gonet diz que o caso é semelhante ao de outros condenados que já receberam prisão domiciliar humanitária. Vamos vir agora mais aqui para pertinho, no Alto Tietê. Um caminhão de coleta de lixo bateu na garagem de 2 casas na cidade de Poá. O acidente aconteceu na Vila Júlia no começo da noite de ontem. Não houveram feridos, segundo a prefeitura. Com o impacto, o portão de uma das residências caiu em cima do carro que estava na garagem. As 2 casas apresentam rachaduras após a batida. Moradores relatam que até às 8 da noite nenhuma autoridade tinha chegado ao local. O dono da empresa terceirizada da coleta apareceu às 8h15. A prefeitura informou que as equipes operacionais foram acionadas imediatamente após o acidente para prestar suporte aos moradores. Disse ainda que toda a frota de caminhões foi renovada em agosto com veículos 0 km.
E um caso de extrema violência foi registrado na manhã de ontem na cidade de Suzano. Segundo a polícia, um homem de 39 anos atirou contra a companheira e em seguida tirou a própria vida. O crime aconteceu dentro da residência do local, no bairro Monte Cristo. A mulher, baleada no abdômen, foi socorrida por equipes do SAMU e levada ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde dela. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio seguida de suicídio. Segundo testemunhas, o casal teria tido uma discussão momentos antes dos disparos e qualquer coisa que tivesse acontecido antes não justificaria. A perícia foi acionada e a arma utilizada no crime foi apreendida. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Olha, nessa quinta, Guarulhos recebeu a segunda edição da Expo Casa do Pão Business 2025, um dos maiores encontros de networking da região, com centenas de empresários e profissionais em busca de novas conexões. O evento aconteceu no Colégio Carbonel, com palestras, rodadas de networking e espaços de interação que movimentaram o setor. E nós começamos o giro de entrevistas. A primeira parada é com Daniel e Luiz, que contam como está sendo essa segunda experiência e o sucesso do público. Cara, é muito gratificante a gente conseguir fazer essa segunda-feira, né? No passado a gente fez uma primeira feira, foi de uma forma muito mais artesanal. Esse ano a gente se preparou um pouco mais, estudamos o mercado, né, Luiz? Fizemos todas as campanhas possíveis e hoje a feira está aí um sucesso, entregando conteúdo para os empresários, espaço para os empresários estarem divulgando e também fazendo conexões, porque esse na verdade é o nosso propósito, né? É construir conexões sólidas através de uma rede de pessoas, uma determinada cidade, podendo dizer, uma região, para que a gente possa ter isso aqui, uma confraternização entre empresas e pessoas. Olha, da última vez que eu vi, no nosso cadastro lá, tava 350 pessoas e eu acredito que tá chegando na casa dos 400 aí, hein? Tá bem legal. Tá certo. Na sequência, conversamos com Mauro Vaz, secretário de Desenvolvimento Econômico, que destacou o evento como um grande encontro entre empresários. Acho que todo network de empresário, de empreendedor é saudável, né? Eu fiz questão de vir lá de Suzano, né? Eu sou secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Suzano. Tivemos um encontro lá, um café da manhã também com os empresários, que foi um sucesso. E fui, fizeram o convite, eu vim hoje aqui para prestigiar também. Bacana, Mauro. E qual a sua expectativa com relação ao que está acontecendo aqui hoje, né? Com as empresas, eu percebi, né, e participei de algumas palestras, acho que você também vai dar uma palestra aí, dando um spoiler para o pessoal. O que você espera desse encontro como um todo? Network sim, mas para esse município, acho que é muito importante, né, isso que está acontecendo aqui hoje, né? Bom, eu vejo assim, né, a Casa do Pão, que está organizando esse encontro. A Casa do Pão é realmente um local de empreendedores, onde estão os encontros dos empreendedores, né? Eu acho que tudo isso é maravilhoso, porque que nem eu falo, o network é você conhecer, né, as pessoas, isso faz parte do empreendedorismo, né? Às vezes você é um empresário, você conhece um outro empresário, né? Às vezes um complementa o outro, isso que faz parte mesmo do empreendedorismo. Então, eu fui convidado, daqui a pouquinho a gente vai dar uma palestra referente a isso, falar um pouco dos desafios do empreendedor. Ser empreendedor não pode ser amador, tem que ser um empreendedor profissional, né? Porque o amador ele não sobrevive, né? Então, por isso que a gente vai estar explicando um pouco mais, né, dessa questão de empreendimento, né, na vida das pessoas. Agora, a vez do Carlos Dias, que fala sobre a passagem dele pelo evento e a importância desse tipo de ambiente para a geração de negócios. Primeiro, eu tenho o maior carinho por eles, né? E você percebe que o mecanismo para tudo isso acontecer nessa dinâmica toda é constância. E eu falo muito disso porque às vezes você tem aqui muitos empresários que querem se conectar e eles têm que perceber que nem sempre é sobre talento, não é sobre produto, não é sobre serviço, é sobre o seu comportamento. Se o seu comportamento entra junto com uma dose de persuasão, isso vai à frente. Então ver isso aqui lotado, eu acho maravilhoso. Então é a segunda Expo deles, né? E eu acho que não tem limite onde esse povo vai chegar. E olha, eu vou te dizer que eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que estão participando aqui e com os expositores também, né? E assim, qual seria a dica que você como empresário, como mentor, como palestrante daria para quem está iniciando ou para quem está aqui nesse evento hoje? Então, você precisa... Olha, eu vou usar uma frase para você anotar aí, tá bom? A mesa certa muda o jogo errado.
Quando a gente fala em rede de conexão, ela tem que ser constante, tem que dar trabalho. Eu tenho uma expressão antiga que eu tenho em todas as minhas palestras que eu falo, relacionamento traz faturamento, mas a dinâmica é sua. Então assim, olha para frente, avança, aprimore o seu produto. Hoje você tem uma inteligência artificial que muda a tua história. Aí eu até repito para as pessoas que se você é experiente e unifica com a inteligência artificial, você vira um super profissional, mas não pode parar, porque o movimento te faz avançar. E para fechar, nós temos o Wilson Lourenço, que conta qual o principal desafio para reunir tantos talentos num único evento. Um associativista, né? Eu sempre gosto dessas atividades. O colégio está sempre aberto à comunidade, né? Eventos como esse que chamam o público é um evento que aproxima, né, as pessoas. O Bruno, que é um dos sócios, é pai de aluno, então a gente fica mais feliz ainda porque nós estamos realmente fazendo com que o colégio esteja ligado à comunidade, né? Então foi um prazer poder receber tanta gente. Eles estão de parabéns porque receberam um público realmente muito animado, muito bacana, muito bom. A gente está vendo muitos negócios serem aqui proporcionados, né? Então é um orgulho para a gente poder participar desse evento. E Wilson, assim, para quem não conhece o colégio, também é um momento de conhecer também, né, a história de vocês. Eu vi ali que são 16, 17 anos, 16 anos que vocês estão, e aqui nesse prédio mesmo, né? Então conta um pouquinho agora, fala um pouquinho pra gente do colégio. O Colégio Carbonel está aqui na Vila Augusta, né, em Guarulhos. Nós mudamos para esse prédio em 2012. E esse ano nós tivemos a felicidade, né, de conquistar, não sei se vocês viram aí, o primeiro lugar do Enem. Né? Então a nossa turma de 2024 foi muito bem no Enem, então é a referência na cidade. E a gente gosta muito, né, de proporcionar não só uma educação de qualidade e de excelência, mas também desenvolver esses projetos, né, com a comunidade. Né? Então a gente fica muito orgulhoso. O colégio tem da educação infantil até o ensino médio, né? Temos cerca de 700 alunos. E estamos crescendo com muita qualidade, com uma equipe muito boa, né? A gente depende muito de bons professores, de uma equipe que esteja sempre motivada a fazer com que os alunos se desenvolvam cada vez mais, né? Então, tá certo. Recebê-los aqui também. A Rede Alto Tietê, sempre presente nesses momentos muito importantes, também foi palco aí nas falas, na palestra sobre a chegada da TV em Guarulhos, que fez muito sucesso e vem crescendo aqui no Alto Tietê. E no próximo bloco tem a nomeação dos 28 membros do primeiro Conselho de Desenvolvimento Econômico de Suzano. E mais, Doutor Bactéria com dicas de saúde para o seu dia a dia. Fica aí que eu volto já já com o seu jornal. Hoje estamos no Hospital São Nicolas para falar da importância dos exames laboratoriais e na agilidade para obter um resultado preciso. E quem vai contar um pouco mais sobre esses avanços tecnológicos aqui do Hospital São Nicolas é o biomédico Rogério Eiras. Olá pessoal, eu sou o Rogério, coordenador do laboratório aqui do São Nicolas. Eu vim falar sobre a importância dos exames laboratoriais e dizer que a gente fez um investimento grande para poder trazer uma qualidade, uma excelência no nosso atendimento para vocês. E com esse investimento nós temos equipamentos mais modernos e mais precisos, trazendo uma agilidade maior na entrega dos resultados até 1 hora. Este é o Hospital São Nicolas, cuidando de você e da sua família. Nova coleção já chegou aqui na Lea Fashion. Primavera-verão veio com tudo, com peças finíssimas para você arrasar. Com cores vibrantes, peças leves e estilosas para a estação mais vibrante do ano. Modelagens confortáveis com uma cartela de cores que é a cara da estação. Quero te mostrar essa peça para o seu dia a dia. Um tecido leve de seda com estampas de frutas que são tendência. Caimento perfeito e uma cor viva. Já para a noite, um destaque especial é uma peça confortável e versátil, com brilho e elegância. E muito mais do que lindas, essas peças foram pensadas para trazer praticidade e bem-estar, permitindo combinações fáceis para qualquer momento do seu dia. Vem conhecer essa loja incrível. Lea Fashion, 25 anos vestindo mulheres reais. Volto esse segundo bloco falando de uma curiosidade, gente. Olha, uma pesquisa internacional revelou que muita gente se diz viciada no Instagram, mas os especialistas alertam que a maioria não tem sinais de dependência real.
gostar de olhar uma rede social um pouquinho, às vezes até procrastinar, o pessoal gosta. Mas será que chega a ser um vício? Você pode pôr culpa no vício? Segundo o estudo, cerca de 18% dos usuários afirmam se sentir viciados, mas apenas 2% apresentam realmente sintomas clínicos compatíveis com o vício, como perda de controle, sofrimento na ausência do aplicativo e prejuízo nas atividades do dia a dia. Os pesquisadores explicam que grande parte dessa sensação de vício é um reflexo, na verdade, do discurso criado nas próprias redes sociais e na mídia. Tem alguns discursos que a gente tem que tomar muito cuidado sobre diversas doenças, às vezes até depressão, ansiedade, porque assim, esses quadros realmente são doenças e a dependência numa rede social também. E que o que existe na maioria dos casos é apenas um hábito repetitivo, não uma dependência. Eles alertam que rotular esse comportamento como vício pode piorar a relação das pessoas com a tecnologia, gerando culpa, ansiedade e sensação de falta de controle. Os especialistas reforçam que se o uso das redes não causa prejuízo real mesmo à vida da pessoa, ela pode estar apenas se tornando mais automática no uso do aplicativo e preguiçosa de querer fazer as coisas realmente que são necessárias aí. Isso prejudica quem realmente é viciado, né? Isso pode ser ajustado com pequenas mudanças na rotina. Em casos em que o uso interfere no sono, no trabalho, nos estudos ou nas relações, a orientação é buscar ajuda profissional. Mas se é aquele negócio, só mais um pouquinho, mas se eu conseguir largar eu durmo, se eu conseguir largar eu consigo fazer minhas coisas do trabalho, na verdade é só você tirar ali um pouquinho o celular de perto e fazer suas coisinhas. Preste muita atenção, viu? E a Associação Comercial de Mogi das Cruzes lançou a edição especial de Natal da campanha Mogi Vende Mais. A expectativa é de um aumento de 10% nas vendas do comércio nesse final de ano. A ação incentiva os consumidores a comprar nas lojas do município e ainda oferece prêmios como moto, TV, LCD e um notebook. A campanha, que começou em abril e segue até 24 de dezembro, garante o cupom a cada R$ 60 em compra nas lojas participantes. Para validar a participação, o cliente precisa responder a pergunta sobre qual entidade mais incentiva as compras no comércio mogiano. Segundo a presidente da associação, Fado Sleiman, a ação tem sido um trabalho contínuo ao longo do ano para fortalecer a economia local e valorizar os empreendedores da cidade. O último sorteio nessa edição será o natalino, no dia 26 de dezembro, às 11 da manhã. Olha, logo depois do Natal, hein, gente? Na Praça Coronel Almeida. O evento terá uma transmissão ao vivo pelo Instagram da Associação Comercial. Então aproveite aí para fazer suas compras e concorrer a muita coisa boa. O prefeito Pedro Iste deu posse ontem aos 28 membros do primeiro Conselho de Desenvolvimento Econômico de Suzano. A cerimônia aconteceu na sede da Associação Comercial de Suzano e marca o início do mandato para o biênio 2025 e 2027. O Conselho é formado por 14 representantes do poder público e 14 da sociedade civil, entre titulares e suplentes. O secretário Mauro Vaz, que liderou a articulação para a criação do Conselho, assume a presidência nessa gestão, tendo José Fernando Brandão como vice. O evento reuniu representantes de diversos setores produtivos, além do vice-prefeito Said Rafu, secretários municipais, o presidente da Associação Comercial, representantes do SEBRAE e vereadores. Entre as principais missões do novo conselho está a criação da Comissão Intersetorial da Cadeia Produtiva Local, a CPL, que deve fortalecer os setores já existentes e identificar novas oportunidades para atrair empreendimentos. A expectativa é que, a partir do ano que vem, o grupo receba investimentos para ações de competitividade e inovação. Foram empossados representantes do poder público e da sociedade civil, entre nomes do comércio, indústria, turismo, educação, entidades culturais e setores de serviço. Durante a solenidade, o SEBRAE destacou que o Conselho será fundamental para definir os caminhos do desenvolvimento de Suzano. A associação reforçou que o trabalho conjunto vai fortalecer o ambiente de negócios e gerar oportunidades. Já o secretário Mauro Vaz lembrou os avanços do município nos últimos anos, como o título de Município de Interesse Turístico, MIT, e os investimentos que vêm impulsionando a economia local. E o prefeito Pedro Iste ressaltou o momento de crescimento da cidade, com diversas obras em andamento, investimento e também conselhos para criar e guiar esse processo. Agora uma notícia que traz tristeza para o mundo da natureza. Olha, as últimas ararinhas azuis que estavam livres na natureza foram recapturadas e apresentaram um teste positivo para um vírus letal,
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade confirmou nesta semana que as 11 ararinhas azuis soltas em Curaçá, no norte da Bahia, estão infectadas pelo circovírus dos pistacídeos, que é um agente da doença do bico e das penas, sem cura e altamente fatal para as aves. Olha que pena, hein, gente? A ararinha azul é considerada uma das espécies mais raras do planeta e estava declarada extinta na natureza desde 2020. A infecção representa um golpe duro aos esforços de conservação e reintrodução que começaram em 2022 com a soltura dos animais para restaurar a população natural. O Instituto sinalizou emergência sanitária e as aves foram retiradas da natureza para testes e manutenção em cativeiro. Também foram aplicadas multas à empresa gestora por falha grave no protocolo de biossegurança. O futuro da ararinha azul agora fica incerto e as ações de conservação, proteção e monitoramento têm se tornado mais urgentes do que nunca. Vamos falar agora de previsão do tempo, gente? Olha, hoje o dia começou ensolarado com poucas nuvens. À tarde as temperaturas se mantiveram elevadas e não tivemos chuva. Vamos ver como fica o tempo para o seu final de semana. No sábado o dia amanhece com nevoeiro e tempo agradável. No decorrer do dia as nuvens se dispersam e teremos uma elevação na temperatura. Já no domingo o cenário se mantém com céu claro e sem previsão de chuva. Em Arujá mínima de 13 e máxima de 31. Em Suzano mínima de 14 e máxima de 32. Você tem aquela mania de deixar louça suja na pia? Então presta atenção nessas dicas do Dr. Bactéria. Gente, nada de deixar para o dia seguinte. Olá, pessoal. Imagina essa situação. Você já deve ter visto, tá? Você foi jantar tarde, ou jantou, né? E ficou conversando com amigos, tinha amigos, esse negócio. De repente você pegou toda aquela louça suja e colocou na pia, né? Teus amigos demoraram para ir embora. Ou tinha um filme legal, né? Joguinho de futebol, né? Namorar um pouquinho, fica alguma coisa que aconteceu que você não lavou na hora, né? A máquina de lavar louça de repente quebrou, você que não queria utilizar, aí o que você fala? Vou deixar para lavar no dia seguinte, né? Pega toda a louça suja, coloca tudo na pia e fala, amanhã eu lavo. Já aconteceu isso? Certeza, gente, com certeza, todo mundo já teve essa alternativa, né? Aí você vai dormir, no dia seguinte você acorda, toda aquela louça suja, aí você vai lá e lava, né? O que você não sabe é o que pode ter acontecido do instante que você colocou na pia até o momento que você vai lavar, né? Você pode não estar vendo, né? Mas bactérias vão ver, baratas vão ver, formigas vão ver, moscas vão ver, e todas elas são o quê? Vetores de micro-organismos, vetores de germes, que vão, porque aí não vão ficar só naquela comida da tua louça não, né? Elas vão pousar nas frutas, né, que estão lá, né? Muitas vezes a fruta está até um pouco mais amadurecida, vão pousar nos utensílios que você pode ter lavado, vão pousar em pratos, vão pousar em equipamentos, alguns outros alimentos, aquele biscoitinho, aquela bolachinha que se esqueceu, a embalagem aberta, vão pousar, né? E tudo isso daqui pode dar início a uma doença alimentar, gente, uma intoxicação alimentar. O pior que essas pragas aqui, moscas, né? Formigas, baratas, nunca estão sozinhos. A mosca pode até estar sozinha, né? Mas elas, o que elas fazem? Elas chamam os parentes e as amiguinhas. Gente, vamos jantar na casa dessa nossa amiga aqui. Vem todas para jantar. Aí elas jantam e falam, meu Deus, será que aqui toda noite tem isso? Nessa dúvida elas falam, sabe o que nós vamos fazer? Vamos ficar nessa casa. Vamos por baixo da pia, vamos atrás do azulejo, em algum local que nós vamos fazer o quê? Um ninho. De repente, você vê um monte de barata, um monte de formiga, vê mais moscas que podem aparecer. Você não sabe de onde veio. Muitas vezes aconteceu por causa disso. Então, gente, olha, o que eu gostaria de falar para vocês. Jantou? Ficou louça? Chama quem jantou com você. Vamos lá, vamos lavar essa louça junto. Mas não me deixa resto de alimento na pia, gente, tá?
dá uma boa lavadinha, dá uma boa higienizada, né? Dá uma lavada. E quem vai fazer? Vai enxugar? Já falei para vocês que um pano desse daqui, se você vai passar o pano, ele pode ter 1 milhão de bactérias a mais do que o tampo de um vaso sanitário do banheiro público. Isso mesmo, hein? 1 milhão de bactérias a mais do que o tampo de um vaso sanitário de um banheiro público. Imagina você passar esse pano numa louça. Nada disso. Lava, né? Deixe no escorredor de prato. Né? Não vou me colocar um pano por cima, né? Parece ter um cadáver lá embaixo. Não vai fazer isso, não. Deixa secando a temperatura ambiente. Né? Passa uma água na pia, resto de alimento não pode ficar, senão vai contaminar tudo, vai trair mais barata. Ou então, se você tiver uma máquina de lavar pratos, coloca na máquina, coloca lá dentro, liga e pode dormir, gente. Pode dormir. Ela vai desligar sozinha. Quando você acordar de manhã, é só você abrir a máquina e guardar os utensílios, guardar os pratos. Ou então pegar nos corredores e guardar os pratos, tá? Não dê moleza para as pragas. Se você der moleza para as pragas, ela vai dar moleza para vocês. E no próximo bloco tem um Tá na Tela com o Lucas. Fica aí que o seu jornal volta rapidinho. Atenção, empreendedor do Alto Tietê e Guarulhos. O seu marketing simplesmente não pode parar nesse final de ano. Quer o máximo de visibilidade? A Rede Alto Tietê é a emissora que mais cresce na região. A sua chance de estourar nas vendas está aqui, no canal 527 da Claro e também no YouTube. Chegando nas 12 cidades do Alto Tietê e em Guarulhos. E não é só uma propaganda rápida não, é visibilidade total. O seu comercial vai ao ar mais de 10 vezes por dia. Sim, 10! O pacote é incrível. Reserve agora o seu espaço nos próximos 3 meses. Natal, festas e também o início do Ano Novo. É tráfego de clientes garantido na TV pela Claro e também nas redes sociais. Não fique para trás, o seu sucesso é a nossa audiência. Anuncie na Rede Alto Tietê. Ligue e se informe. Vamos fechar esse ano no topo. A jornada da fé começa quando nos dedicamos a causas nobres. Há mais de 20 anos, a paróquia Santa Rita de Cássia, aqui de Suzano, tem o objetivo de promover a caridade. E o Instituto Virtudes é um exemplo da dedicação da comunidade. O projeto atende mais de 700 crianças de creches aqui do município, oferecendo aulas de judô, balé e teatro, além das atividades sociais. Um trabalho que transforma a vida dos pequenos. E o caminho da devoção não para por aí. A paróquia está com novidades. A Rota das Intercessoras, que irá levar os fiéis para uma rota turística religiosa que passará por 9 cidades, começando em Suzano, com destino final no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Um verdadeiro caminho para se conectar com a sua fé. Que tal pegar um cineminha nesse final de semana? Olha só, não quer sair de casa? Não tem problema, o Lucas traz tanto das telonas, ó, dicas, tanto dos streams para você. Bora, dicas do seu Tá na Tela. Fala pessoal, Tá na Tela está no ar para te deixar informado sobre os lançamentos da semana. Mas antes, deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro de toda a programação aqui do canal. Agora já sabe, né? Só soltar a vinheta.
Já começando com as indicações de cinema, em Zootopia 2, os detetives Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura maluca pela metrópole animal. Depois de resolverem o maior caso da história da cidade, a dupla é surpreendida pelo chefe Bobo, que coloca os dois no programa de aconselhamento Parceiros Incríveis. Mas a paz não dura nada, porque um novo mistério surge envolvendo um novato na cidade, o réptil venenoso Gary the Snake. Para desvendar o caso, Judy e Nick precisam explorar novas áreas de Zootopia e testar a parceria como nunca. Um filme rápido, divertido e cheio de personalidade que expande ainda mais o universo da franquia. Parece que não passa de um grande mal-entendido. Observem que ela responde primeiro, não deixa seu parceiro falar e fica batendo a patinha para esconder o desconforto. E vejam a fonte do desconforto dela, representada pelo afeto desconectado do seu parceiro emocionalmente inseguro. E se você curte aquela comédia com aquele clima família, tem novidade também ainda nos cinemas. Em Mãe Fora da Caixa, a gente acompanha Manu, uma mulher bem-sucedida que acha que tem toda a vida sob controle, até que descobre que está grávida do primeiro filho. A partir daí, ela e o marido precisam lidar com os desafios e as surpresas da maternidade. Da tua licença, não da tua gravidez. Não vejo a hora de ir pra casa. Só eu, você e a Ninoca. Às vezes demora pra cair a ficha, mas que ela cai, ela cai. A gente vai dar conta. O filme mostra esse universo de um jeito real, divertido e cheio de situações com que todo mundo se identifica. E olha, para fechar as estreias do cinema com uma pegada mais intensa, em Morra, Amor, uma dona de casa que vive numa região rural dos Estados Unidos começa a enfrentar um forte quadro de psicose, enquanto tenta conciliar a maternidade, o casamento e uma rotina isolada. Baseada no livro de Ariana Harwitz, o filme mostra o declínio emocional dessa mulher e a luta constante dela contra os próprios pensamentos. Você era escritora? Eu não faço mais isso. Tá sem inspiração? Eu tô dividida entre querer fazer alguma coisa e não querer fazer coisa nenhuma. Uma história dura, profunda e cheia de tensão psicológica. Agora é hora de sair das telonas e ir direto para os streamings. No Disney Plus, a série Chad Powers apresenta Glenn Powell como Russ Holiday, um quarterback universitário que está em queda livre na carreira. Para tentar voltar ao topo, ele se disfarça como Chad Powers, um jogador fictício. Com a nova identidade, ele entra para um time do sul dos Estados Unidos e precisa provar que ainda tem talento, mesmo enfrentando dramas dentro e fora de campo. O que o Holiday estava pensando? Já está na hora de você seguir em frente. Tem só um problema, pai. Eu não desisti do futebol. A sul da Geórgia tá fazendo testes. E eu vou dar uma de babá quase perfeita, mas do futebol. A série mistura humor, drama esportivo e situações absurdas, falando sobre superação, parceria e recomeço. E agora, partindo para Netflix, não tinha como não falar dessa, né? Na última e quinta temporada de Stranger Things, o ano é 1987. Depois dos portais para o mundo invertido se abrirem, o grupo de amigos precisa criar um plano para achar e derrotar Vecna de uma vez por todas. Mas ninguém sabe onde ele está. Ao mesmo tempo, o governo isola Hawkins em quarentena militar e intensifica a busca por Eleven. Com novos e velhos amigos se reunindo, uma batalha final se aproxima, marcando o aniversário do desaparecimento de Will e o possível fim definitivo da conexão entre os dois mundos. Vale a pena conferir, hein? Talvez hoje dê certo. Vamos achar o Vecna e acabar com isso de uma vez por todas. Juntos. Isso aqui não é igual a uma das suas campanhas. Você não pode escrever o final. Não dessa vez. E para fechar as indicações da semana num clima divertido e cheio de aventura, ainda na Netflix, em Feliz Assalto, a gente conhece Sofia e Nick, dois trabalhadores que foram passados para trás pelo mesmo chefe rico e arrogante. Cansados de serem explorados, eles se unem para planejar um assalto na loja de departamento mais famosa de Londres, justamente onde o chefão guarda uma fortuna em dinheiro.
Entre segredos imprevistos e uma química surpreendente entre os dois, o golpe fica cada vez mais arriscado e talvez até romântico. It would feel good to stick it to him. You have no idea. Sterling has about 500,000 pounds in his office. I can get us into the store and avoid the security guards. How are we going to break into Sterling's penthouse? His wife has been known to bring home a young man on occasion. You just gotta get an invite up to the penthouse, get the fob, and then leave. I'm going to need a tux. E aí, curtiu as indicações dos lançamentos dessa semana? Então não se esqueça de selecionar seu título favorito e compartilhar comigo aqui nos comentários. Tá na tela, está de volta na semana que vem. Até mais! Depois dessas dicas especiais do Lucas, a gente fica por aqui. Uma excelente noite para vocês. Reapresentação desse jornal, você já sabe, é cedinho, 7h30 da manhã. Amanhã a gente tem um encontro marcado. Eu te espero no seu Jornal da Rede.